Questão 23. A predestinação, em 8 artigos. Depois da consideração da providência divina, é preciso tratar da predestinação e do livro da vida. A respeito da predestinação, são 8 as perguntas. 1. Convém atribuir a Deus a predestinação? 2. Que é a predestinação? Ela acrescenta algo ao predestinado? 3. A reprovação de alguns homens vem de Deus? 4. Comparando a predestinação com a eleição, os predestinados são eleitos? 5. Os méritos seriam a causa ou a razão da predestinação ou da condenação, tanto quanto da eleição? 6. Certeza da predestinação. Os predestinados são infalivelmente salvos? 7. O número de predestinados é certo? 8. A predestinação pode ser ajudada pela oração dos santos? Artigo 1º. Os homens são predestinados por Deus? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que os homens não são predestinados por Deus. 1. Com efeito, Damasceno escreve: É preciso saber que Deus tudo prevê, mas não predetermina tudo. Prevê o que há em nós, mas não o predetermina. Ora, os méritos ou os deméritos humanos estão em nós, na medida em que somos senhores de nossos atos pelo livre arbítrio. Logo, o que é objeto de mérito ou de demérito não é predestinado por Deus. E assim desaparece a predestinação dos homens. 2. Além disso, como acima foi dito, todas as criaturas são ordenadas a seu próprio fim pela providência divina. Ora, das outras criaturas não se diz que sejam predestinadas por Deus. Logo, nem os homens. 3. Ademais, os anjos são tão capazes de bem-aventurança quanto os homens. Ora, não parece que corresponda aos anjos ser predestinados. Com efeito, entre eles nunca houve miséria, ao passo que a predestinação é um projeto de misericórdia, segundo Agostinho. Logo, os homens não são predestinados. 4. Ademais, os benefícios concedidos por Deus aos homens são revelados aos santos pelo Espírito Santo, segundo o apóstolo na carta aos Coríntios. Quanto a nós, não recebemos o Espírito deste mundo, mas o Espírito que é de Deus, a fim de conhecermos o que nos foi dado por Deus. Logo, se os homens fossem predestinados por Deus, uma vez que a predestinação é um benefício de Deus, os predestinados conheceriam sua predestinação, o que evidentemente é falso. Em sentido contrário, lê-se na carta aos Romanos:
Os que predestinou, também os chamou. Respondo: convém que Deus predestine os homens. Todas as coisas estão sujeitas à providência divina, como acima se demonstrou. E é próprio à providência ordenar as coisas para o fim, como foi dito. Ora, o fim ao qual ordena suas criaturas é duplo. Um ultrapassa a medida e a capacidade da natureza criada. E este fim é a vida eterna, que consiste na visão divina, e está acima da natureza de qualquer criatura, como acima se estabeleceu. Outro fim é proporcional à natureza criada, e este a criatura pode atingir pelo poder de sua natureza. Ora, o que não se pode alcançar com o poder de sua natureza, é necessário que seja transmitido por um outro. Como a flecha é lançada para o alvo pelo arqueiro. Por isso, para falar com exatidão, a criatura racional que é capaz da vida eterna é para ela conduzida como que transportada por Deus. E a razão dessa ação divina preexiste em Deus, assim como existe nele a razão da ordem de todas as coisas ao fim que chamamos de providência. Ora, a razão de algo a fazer existente na mente de seu autor é uma espécie de preexistência nele desta coisa a fazer. Eis porque a razão de conduzir a criatura racional ao fim, a vida eterna, é chamada predestinação, pois destinar é enviar. É assim evidente que a predestinação quanto a seu objeto é parte da providência. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que Damasceno chama predeterminação a uma necessidade imposta, como acontece nas coisas naturais, que são predeterminadas a agir de uma única maneira. O que fica evidente pelo que diz em seguida. Não quer a maldade e nem a força a virtude. Logo, não exclui a predestinação. Quanto ao segundo, deve-se dizer que as criaturas irracionais não são capazes daquele fim, que ultrapassa a capacidade da natureza humana. Por esse motivo, não se pode dizer que são propriamente predestinadas, ainda que às vezes predestinação se aplique abusivamente a qualquer outro fim. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que ser predestinado convém aos anjos como também aos homens, ainda que nunca tenham sido miseráveis. O movimento não é especificado pelo termo de onde parte, mas pelo termo para o qual tende. Não importa a razão de branquear que o que se torna branco tenha sido negro, amarelo ou vermelho. Assim também, nada importa a razão de predestinação que alguém seja predestinado à vida eterna a partir ou não de um estado de miséria. Aliás, pode-se dizer que toda concessão de um bem superior à dívida daquele a quem se concede pertence à misericórdia, como foi dito acima. Quanto ao quarto, deve-se dizer que ainda que a própria predestinação seja revelada a alguns por um privilégio especial, entretanto, não convém que seja revelada a todos. Pois neste caso os não predestinados cairiam no desespero, e a segurança de ser predestinado geraria negligência.
Artigo 2º. A predestinação acrescenta algo ao predestinado? Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que a predestinação acrescenta algo no predestinado. 1. Com efeito, toda ação por si produz uma paixão. Logo, se a predestinação é uma ação em Deus, é preciso que a predestinação seja uma paixão nos predestinados. 2. Além disso, comentando o texto da carta aos Romanos, quem é predestinado, etc., Orígenes diz: A predestinação se refere ao que não é, e a destinação ao que é. Mas Agostinho pergunta: O que é a predestinação senão a destinação de alguém? Logo, a predestinação se refere a algo existente e acrescenta algo ao predestinado. 3. Ademais, a preparação é algo no que está preparado. Ora, a predestinação, diz Agostinho, é a preparação dos benefícios divinos. Logo, ela é algo nos predestinados. 4. Ademais, o que é temporal não entra na definição do eterno. Ora, a graça, que é algo temporal, entra na definição da predestinação, pois se diz que a predestinação é a preparação da graça no presente e da glória no futuro. Logo, a predestinação não é algo eterno. Não pode então existir em Deus, mas nos predestinados, pois tudo o que existe em Deus é eterno. Em sentido contrário, Agostinho diz que a predestinação é a presciência dos benefícios de Deus. Ora, a presciência não se encontra no pré-conhecido, mas no presciente. Logo, tampouco a predestinação se encontra nos predestinados, mas naquele que predestina. Respondo: a predestinação não é algo nos predestinados, mas somente naquele que predestina. Como foi dito, a predestinação é parte da providência. Ora, a providência não está nas coisas a que se refere. Ela é uma determinada razão no intelecto do provedor, como acima foi dito. Mas a realização da providência, que se chama governo, se encontra de maneira passiva nos governados e ativa no que governa. Fica então claro, a predestinação é uma determinada razão existente na mente divina, de ordenação de alguns à salvação eterna. É a execução dessa ordenação que se encontra passivamente nos predestinados e ativamente em Deus. A execução da predestinação é a vocação e a glorificação, segundo as palavras do apóstolo na carta aos Romanos. Os que predestinou também os chamou, os que chamou também os glorificou. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que as ações que passam para uma matéria exterior, como esquentar e cortar, acarretam por si mesmas uma paixão.
não porém as que permanecem no agente, como o conhecer e o querer, como acima foi dito. Ora, a predestinação é essa ação, de modo que nada introduz no predestinado. Sua execução, no entanto, que passa para coisas exteriores, introduz nessas coisas certo efeito. Quanto ao segundo, deve-se dizer que às vezes toma-se destinação como o real envio de algo para certo termo, e assim destinação só se refere ao que existe. De outro modo, destinação como envio que alguém concebe mentalmente, e por isso chamamos de destinar o que mentalmente nos propusemos com firmeza. Assim, no livro 2 dos Macabeus se diz que Eleazar destinou não aceitar por amor à vida o que era proibido pela lei. Nesse sentido, destinação pode se referir ao que não existe. No entanto, a predestinação pelo fato de implicar anterioridade pode se referir ao que não existe, em qualquer dos sentidos da palavra destinação. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que existem dois tipos de preparação. Uma, a do paciente para padecer a ação, e esta preparação está no sujeito preparado. Outra, a do agente para agir, e esta permanece no agente. Ora, tal preparação é predestinação. Segundo se diz que aquele que age pelo intelecto se prepara para a ação, preconcebendo a razão da obra a ser feita. Assim é que Deus, eternamente, preparou predestinando, isto é, concebendo a razão da ordenação de alguns à salvação. Quanto ao quarto, deve-se dizer que a graça não entra na definição da predestinação como elemento de sua essência, mas na medida em que a predestinação tem uma relação com a graça, relação de causa e efeito, e de ato e de objeto. Daí não se segue ser a predestinação algo temporal. Artigo 3º. Deus reprova algum homem? Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que Deus não reprova homem algum. 1. Com efeito, ninguém reprova a quem ama. Ora, Deus ama todo homem, segundo o livro da sabedoria. Amas tudo o que existe e não detestas nenhuma de tuas obras. Logo, Deus não reprova homem algum. 2. Além disso, se Deus reprova algum homem, é necessário que a reprovação seja para os reprovados o que a predestinação é para os predestinados. Ora, a predestinação é para os predestinados causa de salvação. Logo, a reprovação seria para os reprovados causa de perdição. Ora, isso é falso, pois o profeta Oséias diz: Tua perdição vem de ti, Israel. De mim vem apenas teu socorro. Logo, Deus não reprova ninguém. 3. Ademais, não se deve imputar a ninguém o que não se pode evitar. Ora, se Deus reprova alguém, não pode evitar a sua perda, pois está escrito no Eclesiastes:
Considera a obra de Deus. Ninguém poderá corrigir a quem ele desprezou. Não se deveria então imputar aos homens sua perdição, o que é falso. Logo, Deus não reprova ninguém. Em sentido contrário, está no livro de Malaquias. Amei Jacó e odiei Esaú. Respondo. Deus reprova alguns. Foi dito acima que a predestinação é parte da providência. Ora, é próprio a providência permitir alguma deficiência nas coisas que lhe estão sujeitas, como acima foi dito. Por isso, sendo os homens destinados à vida eterna pela providência divina, cabe igualmente à providência permitir que alguns não alcancem este fim. É o que chamamos reprovar. Assim como a predestinação é parte da providência para aqueles que por Deus estão ordenados à salvação eterna, a reprovação, por sua vez, é parte da providência para os que não alcançam este fim. Portanto, a reprovação não significa apenas presciência, mas acrescenta algo segundo a razão, como também a providência, conforme acima foi dito. A predestinação inclui a vontade de conferir a graça e a glória. Assim também a reprovação inclui a vontade de permitir que alguém caia em culpa e de infligir a pena da condenação por esta culpa. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que Deus ama todos os homens, e mesmo todas as suas criaturas, no sentido de que quer o bem para todos. Não quer, porém, todo o bem para todos. E enquanto não quer para alguns o bem que é a vida eterna, diz-se que os odeia ou que os reprova. Quanto ao segundo, deve-se dizer que, sob o aspecto da causalidade, a reprovação não se compara com a predestinação. Porque a predestinação é causa tanto do que espera os predestinados na vida futura, a saber, da glória, quanto do que recebem nesta, a saber, da graça. A reprovação, pelo contrário, não é causa do que acontece no presente, a saber, da culpa. Ela é causa do abandono por parte de Deus. É causa, porém, da sanção futura, a saber, da pena eterna. A culpa provém do livre-arbítrio daquele que é reprovado e que se separa da graça. E assim se verifica a palavra do profeta. Tua perdição vem de ti, Israel. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que a reprovação de Deus não diminui em nada o poder de agir dos reprovados. Eis porque quando se diz que o reprovado não pode obter a graça, é preciso entendê-lo como impossibilidade não absoluta, mas condicionada. Conforme foi explicado acima, se é necessário que o predestinado seja salvo, é por necessidade condicionada que não tolhe o livre-arbítrio. E também, ainda que alguém reprovado por Deus não possa receber a graça, mas caia em tal ou tal pecado, isto provém de seu livre-arbítrio. É justo então que lhe seja imputada a culpa.
Artigo 4º. Os predestinados são eleitos por Deus? Quanto ao quarto, assim se procede. Parece que os predestinados não são eleitos por Deus. 1. Com efeito, segundo Dionísio, o sol espalha sua luz sobre todos os corpos, sem escolher. Assim também Deus sua bondade. Ora, é principalmente segundo a participação na graça e na glória que a bondade divina se comunica a alguns. Logo, é sem escolher que Deus comunica a graça e a glória. Nisso consiste a predestinação. 2. Além disso, a eleição se refere ao que é. Ora, a predestinação, sendo eterna, refere-se também ao que não é. Logo, alguns são predestinados sem ser eleitos. 3. Ademais, a eleição comporta certa discriminação. Ora, Deus quer que todos os homens se salvem. como diz a primeira carta a Timóteo. Logo, a predestinação que preordena os homens à salvação exclui a eleição. Em sentido contrário, está na carta aos Efésios. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Respondo. A predestinação, segundo a razão, pressupõe a eleição, e a eleição o amor. O que se explica pelo fato de a predestinação fazer parte da providência, como acima foi dito. Ora, a providência, tanto quanto a prudência, é uma razão existente no intelecto, que prescreve a ordenação de algo a seu fim, como acima foi dito. Ora, não se decide que algo deva ser ordenado ao fim, a não ser que exista uma vontade prévia. Por isso, a predestinação de alguns à salvação eterna pressupõe, segundo a razão, que Deus queira sua salvação. Isto cabe à eleição e ao amor. Ao amor, enquanto quer para eles o bem da salvação eterna. Pois amar, já foi dito, é querer o bem para alguém. E a eleição, enquanto quer este bem para alguns, de preferência a outros, pois reprova alguns, como já dissemos. No entanto, a eleição e o amor ordenam-se diferentemente em Deus e em nós. Em nós, a vontade pelo fato de amar não é causa do bem, mas é por um bem preexistente que somos movidos a amar. Por isso, elegemos a quem amamos. Em nós, a eleição precede o amor. Em Deus é o inverso, pois a vontade pela qual quer o bem para alguém amando-o é a causa de que este e não os outros tenha esse fim. Assim, segundo a razão, o amor pressupõe a eleição e a eleição a predestinação. Eis porque todos os predestinados são eleitos e amados. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que se considera em geral a comunicação da bondade divina, Deus a comunica sem eleição, no sentido de que nada existe que não participe desta bondade de algum modo. Como acima foi dito.
Se considera, porém, a comunicação de tal ou tal bem, Deus não o dá sem eleição, pois a alguns dá alguns bens que não dá a outros. Assim, no dom da graça e da glória, há eleição. Quanto ao segundo, deve-se dizer que quando o bem pré-existente na coisa é o que provoca a vontade do eleitor para eleger, é necessário então que a eleição seja sobre o que é, como ocorre conosco. Em Deus, no entanto, é diferente, como foi dito. Por isso declara Agostinho: Ainda que Deus escolha os que não existem, Ele não se engana em sua escolha. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que Deus quer a salvação de todos os homens, como acima foi dito, por sua vontade antecedente, o que não é querer absolutamente, mas segundo certo aspecto. Assim, ele não o quer por vontade consequente, o que é querer absolutamente. Artigo 5º. A presciência dos méritos é a causa da predestinação? Quanto ao quinto, assim se procede. Parece que a presciência dos méritos é a causa da predestinação. 1. Com efeito, o apóstolo escreve aos Romanos: Aqueles que de antemão conheceu também os predestinou. E a glossa de Ambrósio sobre o texto da carta aos Romanos: Eu farei misericórdia a quem eu quiser fazer misericórdia. Faz este comentário: Farei misericórdia àquele que sei de antemão que voltará a mim de todo o seu coração. Logo, parece que a presciência dos méritos seja causa da predestinação. 2. Além disso, a predestinação divina inclui a vontade divina, que não pode ser irracional, pois a predestinação é propósito de misericórdia, segundo Agostinho. Ora, não pode haver outra razão da predestinação a não ser a presciência dos méritos. Logo, a presciência dos méritos é a causa ou a razão da predestinação. 3. Ademais, Não há injustiça em Deus. se diz na carta aos Romanos: ora, parece injusto dar a iguais coisas desiguais. Todos os homens são iguais quanto à natureza e quanto ao pecado original. Neles só encontramos desigualdades quanto ao mérito ou demérito de suas próprias ações. Logo, se Deus predestinando ou reprovando, prepara para os homens sortes desiguais, só pode ser em razão da presciência que ele tem de seus méritos diferentes. Em sentido contrário, o apóstolo diz na carta a Tito: Ele nos salva, não por causa de quaisquer obras de justiça que tivéssemos praticado, mas segundo sua misericórdia. Ora, assim como nos salvou, ele nos predestinou a ser salvos. Logo,
a presciência dos méritos não é a razão nem a causa da predestinação. Respondo. Foi dito acima que a predestinação inclui uma vontade. Deve-se então buscar a razão da predestinação como se procura a razão da vontade divina. Foi dito também acima que não se pode atribuir causa à vontade divina por parte do ato de querer. Mas pode-se atribuir-lhe uma razão por parte das coisas queridas, na medida em que Deus quer que uma coisa seja causa de uma outra. Por isso mesmo, nunca houve alguém tão insensato para dizer que os méritos seria a causa da predestinação divina por parte do ato daquele que predestina. Eis o que se encontra em questão. Quanto a seus efeitos, a predestinação tem uma causa. O que quer dizer o seguinte: Deus teria preordenado que daria a alguém os efeitos da predestinação por causa de alguns méritos. Alguns disseram: o efeito da predestinação é preordenado em favor de alguém, por causa dos méritos pré-existentes em outra vida. Foi essa a posição de Orígenes, para quem as almas humanas, criadas todas no começo, conseguem, segundo a diversidade de suas obras, sortes diversas neste mundo, quando unidas ao corpo. O apóstolo, porém, exclui essa opinião ao dizer na carta aos Romanos: Não tinham nascido e não haviam praticado nem o bem nem o mal, não pelas obras, mas por aquele que chama, foi dito: o mais velho servirá ao mais moço. Outros disseram que os méritos pré-existentes nesta vida são a razão e a causa dos efeitos da predestinação. Os pelagianos afirmaram que o começo das boas obras procede de nós, e seu acabamento procede de Deus. E assim o efeito da predestinação é dado a um e não a outro. Porque um, ao se preparar, deu os primeiros passos, e o outro não. Contra essa posição estão palavras do apóstolo aos Coríntios: Não somos capazes de pensar por nós mesmos qualquer coisa como se procedesse de nós. Ora, não se pode encontrar nenhum princípio anterior ao pensamento. Não se pode, portanto, dizer que haja em nós um começo que seja a razão dos efeitos da predestinação. Por isso, outros disseram que a razão da predestinação se encontra nos méritos que seguem o efeito desta predestinação, entendendo que Deus dá a graça a alguém e que preordenou dar-lhe essa graça, porque previu que ele a usaria bem. Como se um príncipe desse um cavalo a determinado soldado, certo de que vai usá-lo bem. Estes, todavia, parecem ter distinguido entre o que procede da graça e o que procede do livre-arbítrio, como se o mesmo efeito não pudesse proceder dos dois. Pois é evidente, o que é da graça é efeito da predestinação. Isto não pode ser dado como a razão da predestinação, pois nela está incluído. Logo, se algo a mais é, de nossa parte, razão da predestinação, não estará incluído nos efeitos da predestinação. Não há, no entanto, distinção entre o que procede do livre-arbítrio
e o que procede da predestinação. Como não se distingue o que procede da causa primeira e da causa segunda. A providência divina produz seus efeitos pela ação das causas segundas, como acima foi dito. De modo que também o que procede do livre-arbítrio procede da predestinação. É preciso então dizer que o efeito da predestinação pode ser considerado por nós de dois modos. De modo particular, nada impede que um efeito da predestinação seja a causa e o motivo de outro. Um efeito posterior será causa de um efeito anterior na ordem das causas finais. Um efeito anterior será causa de um efeito posterior na ordem das causas de mérito, que se reduz a uma disposição da matéria. Como se disséssemos que Deus preordenou dar a alguém a glória por causa de seus méritos, e preordenou dar a alguém a graça a fim de que mereça a glória. Pode-se considerar o efeito da predestinação de outro modo. Em geral. Assim, é impossível que o efeito total da predestinação em geral tenha uma causa de nossa parte. Porque seja o que for que se encontre no homem e que ordene a salvação, tudo está compreendido sob o efeito da predestinação. Até mesmo a preparação à graça, pois esta certamente se dá em virtude do auxílio divino, segundo a palavra da Escritura. Fazei-nos voltar a ti, Senhor, e voltaremos. Neste sentido, a predestinação, quanto aos seus efeitos, tem sua razão na bondade divina, a qual todo o efeito da predestinação está ordenado, como a seu fim, e de onde procede como de seu primeiro princípio movente. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a presciência do uso da graça não é a razão do dom da graça, a não ser na ordem da causa final, como se disse. Quanto ao segundo, deve-se dizer que a razão da predestinação, considerada em seu efeito em geral, é a bondade divina. Mas, em particular, um efeito é a razão de outro, como já foi dito. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que é na própria bondade divina que se pode encontrar a razão da predestinação de alguns e da reprovação de outros. Deus tudo fez em razão de sua bondade, a fim de que a bondade divina esteja representada nas coisas. Ora, é necessário que a bondade divina, una e simples em si mesma, seja representada nas coisas sob formas diversas. Porque as coisas criadas não podem alcançar a simplicidade divina. Eis porque para a perfeição do universo são requeridos diversos graus de coisas, sendo que umas se encontram no alto nível e outras no baixo nível do universo. E a fim de que a diversidade desses graus se mantenha, Deus permite que alguns males aconteçam, para evitar que muitos bens sejam impedidos, como já foi dito acima. Consideremos, portanto, todo o gênero humano como o universo total das coisas. Entre os homens quis Deus, para alguns que predestinou, fazer aparecer a sua bondade sob a forma da misericórdia que perdoa, e para outros que reprova, sob a forma de justiça que pune.
Esta é a razão pela qual Deus elege alguns e reprova outros. Ela é assinalada pelo apóstolo na carta aos Romanos. Deus, querendo mostrar a sua ira, isto é, a vindicta de sua justiça, e dar a conhecer seu poder, suportou, isto é, permitiu, com muita paciência vasos de ira, prontos para a perdição. E isto a fim de desvendar a riqueza de sua glória em vasos de misericórdia, que ele de antemão preparou para a glória. E na segunda carta a Timóteo declara: numa casa grande não há somente vasos de ouro e prata. Há também os de madeira e barro. Uns são para uso nobre, outros para uso vulgar. Mas porque elegeu alguns para a glória e reprovou outros, não há outra razão senão a vontade divina. É o que leva Agostinho a dizer: porque atrai a este e não aquele, não queiras julgar, se não queres errar. É assim que na natureza se pode indicar uma razão para explicar por que a matéria primeira, por si mesma uniforme, está distribuída em partes sob a forma de fogo, em partes sob a forma de terra, criada por Deus no começo, a fim de que haja uma diversidade de espécies entre as coisas naturais. Mas porque tal parte da matéria está sob tal forma e outra parte sob outra, isso só depende da vontade divina. Como só depende da vontade do artífice que uma pedra esteja em tal lugar da parede, e outra em outro lugar, ainda que a razão da arte determine que algumas pedras estejam aqui e outras lá. E, no entanto, não há injustiça em Deus. Se reserva dons desiguais para seres que não o são. Seria contrário à razão de justiça se o efeito da predestinação fosse conferido como algo devido, e não como graça. Quando se dá gratuitamente, cada um pode dar livremente a quem quer, mais ou menos, contanto que não recuse a ninguém o que lhe é devido. E isto sem prejuízo da justiça. É o que diz o pai de família da parábola: toma o que é teu e vai embora. Acaso não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Artigo 6º. A predestinação é certa? Quanto ao sexto, assim se procede. Parece que a predestinação não é certa. 1. Com efeito, acerca disso se lê no Apocalipse: segura firme o que tens para que ninguém te arrebate a coroa. Observa Agostinho. Um outro não poderia receber se este não a tivesse perdido. Pode-se então adquirir e perder a coroa, que é o efeito da predestinação. Logo, a predestinação não é certa. 2. Além disso, da afirmação do possível não resulta o impossível. Ora, é possível que um predestinado como Pedro,
peque e logo seja morto. Ora, nesta suposição, a predestinação teria seu efeito frustrado, o que não é impossível. Logo, a predestinação não é certa. 3. Ademais, tudo o que Deus pode-o ainda. Ora, pode não predestinar os que predestinou. Logo, agora pode não predestiná-los. Logo, a predestinação não é certa. Em sentido contrário, a respeito das palavras da carta aos Romanos, aqueles que ele de antemão conheceu, também os predestinou. a glossa escreve: A predestinação é uma presciência de Deus e uma preparação dos benefícios de Deus, pela qual são salvos com toda certeza todos os que são salvos. Respondo. A predestinação obtém com toda a certeza e infalivelmente seu efeito, sem que, no entanto, imponha uma necessidade. Isto é, que seu efeito se produza de maneira necessária. Dissemos acima que a predestinação é parte da providência. Ora, nem todos os efeitos que se referem à providência são necessários. Mas alguns acontecem de maneira contingente, segundo a condição de suas causas próximas, que para tais efeitos a providência divina ordenou. No entanto, a ordem da providência é infalível, como acima se demonstrou. Assim, a ordem da predestinação é certa, mas não tolhe o livre-arbítrio pelo qual o efeito da predestinação se realiza de maneira contingente. Além disso, é necessário considerar aqui o que dissemos acima a respeito do entendimento divino e da vontade divina que não tolhem a contingência das coisas, ainda que sejam certíssimas e infalíveis. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que de dois modos se diz que a coroa é de alguém. Primeiro, pela predestinação divina. Assim ninguém perde sua coroa. E segundo, pelo mérito de graça, porque o que merecemos é de certo modo nosso. Assim, alguém pode perder sua coroa por um pecado mortal posterior. Outro, porém, recebe a coroa perdida, no sentido de que ocupa o lugar do primeiro. Deus, com efeito, não permite que alguns caiam sem que eleve outros, segundo as palavras de Jó. Esmaga muitos e inumeráveis e em seu lugar constitui outros. Foi assim que os homens vieram a substituir os anjos decaídos, e os gentios substituíram os judeus. Ora, quem substitui outro em estado de graça receberá a coroa do decaído, no sentido de que há de gozar na vida eterna do bem realizado pelo outro. Pois na vida eterna cada um gozará dos bens feitos não apenas por ele, mas pelos demais. Quanto ao segundo, deve-se dizer que, embora seja possível, falando de maneira absoluta, que um predestinado morra em estado de pecado mortal, isto, porém, é impossível se supõe, como faz o objetante, que este homem é predestinado.
Daí não se segue que a predestinação possa falhar. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que uma vez que a predestinação inclui a vontade divina, como acima foi dito, a saber, que Deus querer algo criado é condicionalmente necessário, em razão da imutabilidade da vontade divina, não porém de maneira absoluta. O mesmo deve-se dizer aqui da predestinação. Não se deve, então, dizer que Deus pode não predestinar a quem predestinou, se tomamos esta proposição no sentido composto. Ainda que absolutamente falando, Deus possa ou não predestinar. O que não retira a certeza da predestinação. Artigo 7º. O número dos predestinados é certo? Quanto ao sétimo, assim se procede. Parece que o número dos predestinados não é certo. 1. Com efeito, um número que pode aumentar não é certo. Ora, o número dos predestinados pode aumentar, ao que parece, pois diz o Deuteronômio: Que o Senhor nosso Deus acrescente a esse número 1000 vezes mais. A glossa comenta: Isto é, ao número determinado junto de Deus que conhece quem são os seus. Logo, o número dos predestinados não é certo. 2. Além disso, não se pode dar a razão pela qual Deus predestinaria à salvação um número de homens maior ou menor. Ora, Deus nada dispõe sem razão. Logo, não é certo o número dos que hão de se salvar, predeterminado por Deus. 3. Ademais, a obra de Deus é mais perfeita do que a da natureza. Ora, nas obras da natureza, é o bem que nelas se encontra o mais das vezes. Deficiências e mal aí são raros. Assim, se Deus fosse fixar o número dos que hão de se salvar, seria mais numerosos os que hão de se salvar do que os que hão de se condenar, o que contradiz o texto de Mateus. Largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos os que entram por ele. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Logo, não está predeterminado por Deus o número dos que hão de se salvar. Em sentido contrário, Agostinho escreve: O número dos predestinados é certo. Não pode ser nem aumentado, nem diminuído. Respondo. O número dos predestinados é certo. Alguns, porém, disseram que é certo quanto à forma, não quanto à matéria, como se disséssemos. É certo que 100 ou 1000 serão salvos, mas não que estes ou aqueles o serão. Isso suprimiria a certeza da predestinação, já dissemos. Eis porque é preciso dizer que o número dos predestinados é certo para Deus, não apenas formal, mas materialmente.
É preciso ainda advertir que o número dos predestinados é certo para Deus, não apenas em razão de seu conhecimento, porque sabe quantos serão salvos. Pois nesse sentido Deus está igualmente certo do número das gotas de chuva e da areia do mar. Mas além disso, em razão de determinada eleição e definição. Para evidenciá-lo, deve-se saber que qualquer agente visa a algo finito, como se viu acima ao tratar do infinito. Ora, todo aquele que quer dar à sua obra uma medida determinada, pensa um número para as partes essenciais requeridas como tais para a perfeição do todo. Não elege necessariamente um número para as partes não principais, que não são requeridas a não ser por causa do todo. Assim mesmo, determina um número delas na medida em que são necessárias para o todo. Por exemplo, o construtor pensa um tamanho determinado para a casa, e também um número determinado de quartos que quer, e medidas determinadas para a parede e o teto. Não escolhe, porém, um número determinado de pedras. Tomará tantas quantas forem suficientes para construir uma parede de tais dimensões. É assim que se deve considerar a relação de Deus com o universo, que é obra sua. Pois predeterminou qual o tamanho que deveria ter o universo, e que número conviria às partes essenciais do universo, a saber, as que de algum modo estão em relação com sua perpetuidade. Quantas esferas, quantas estrelas, quantos elementos, quantas espécies de coisas. Os indivíduos corruptíveis, no entanto, estão ordenados ao bem do universo, não principalmente, mas secundariamente. Isto é, na medida em que o bem da espécie é por eles assegurado. Portanto, embora Deus conheça o número de todos os indivíduos, contudo o número das vacas, dos mosquitos, etc., não é por si predeterminado por Deus. A providência divina os produz tantos quantos bastem para a conservação das espécies. Ora, entre todas as criaturas racionais, porque são incorruptíveis, estão ordenadas a concorrer para o bem do universo como partes principais. E sobretudo aquelas que alcançam a bem-aventurança, pois atingem mais imediatamente o fim último. Por isso mesmo, para Deus o número dos predestinados é certo, não apenas como conhecido, mas também como expressamente definido. Não é exatamente a mesma coisa quanto ao número dos réprobos, que parecem predeterminados por Deus para o bem dos eleitos, pois para estes tudo contribui para o bem. Quanto ao número de todos os homens predestinados, alguns asseguram que haverá tantos homens salvos quantos há de anjos decaídos. Outros tantos quantos há de anjos que permanecerão fiéis. Outros ainda, tantos quantos os anjos decaídos e além disso, tantos quantos os anjos criados. O melhor, contudo, é dizer que só Deus conhece o número dos eleitos destinados à felicidade eterna.
Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que esta palavra de Deuteronômio deve ser entendida dos homens que Deus conhece com antecedência como justos na vida presente. Seu número aumenta e diminui, mas não o dos predestinados. Quanto ao segundo, deve-se dizer que a razão da quantidade de uma parte deve ser considerada com relação ao todo. Eis porque existe em Deus uma razão pela qual tantas estrelas, tantas espécies de coisas, e porque a tantos predestinou, tendo em conta a proporção entre as partes principais e o bem do universo. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que o bem proporcionado à condição comum da natureza se realiza frequentemente. A ausência deste bem, raramente. O bem, contudo, que ultrapassa o estado comum da natureza encontra-se em poucos. Sua ausência em muitos. Vemos assim que a maior parte dos homens tem um conhecimento suficiente para a conduta da própria vida. E os que chamamos idiotas ou insensatos, porque não dispõem desse conhecimento, são pouco numerosos. Por outro lado, entre os homens, são pouquíssimos os que chegam a ter um conhecimento profundo das coisas inteligíveis. Por conseguinte, como a bem-aventurança eterna, que consiste na visão de Deus, excede o estado comum da natureza, sobretudo porque esta natureza foi privada da graça pela corrupção do pecado original, existem poucos homens salvos. E nisto mesmo aparece ao máximo a misericórdia de Deus, que leva alguns a uma salvação que falta a muitos, segundo o curso e a inclinação comum da natureza. Artigo 8º. A predestinação pode ser ajudada pelas preces dos santos. Quanto ao 8º, assim se procede. Parece que a predestinação não pode ser ajudada pelas preces dos santos. 1. Com efeito, nada que seja eterno é precedido por algo temporal. Por conseguinte, o temporal não pode ajudar a que algo seja eterno. Ora, a predestinação é eterna. Como as preces dos santos são temporais, não podem ajudar alguém a ser predestinado. Logo, a predestinação não é ajudada pelas preces dos santos. 2. Além disso, como ninguém necessita de conselho, a não ser por falta de conhecimento, assim ninguém necessita de ajuda a não ser por falta de força. Ora, nem uma coisa nem outra se referem a Deus que predestina. Por isso se diz na carta aos Romanos: Quem ajudou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Logo, a predestinação não é ajudada pelas preces dos santos. 3. Ademais, uma mesma coisa pode ser ajudada ou ser impedida. Ora, a predestinação não pode ser impedida por alguém. Logo, também não pode ser ajudada por alguém. Em sentido contrário está o que diz o Gênesis:
Isaque implorou a Deus em favor de Rebeca, sua mulher, e Rebeca engravidou. Ora, dessa concepção nasceu Jacó, que foi predestinado. E esta predestinação não se teria concretizado se Jacó não tivesse nascido. Logo, a predestinação é ajudada pelas orações dos santos. Respondo. Sobre esta questão surgiram vários erros. Alguns, levando em conta a certeza da predestinação divina, declararam supérfluas as orações, e igualmente tudo o que se possa fazer em vista da salvação eterna. Porque quer se faça, quer não, os predestinados a conseguirão e os réprobos não. No entanto, contra esta opinião estão todas as exortações da Sagrada Escritura, a oração e as boas obras. Outros afirmaram que pelas orações pode-se mudar a predestinação divina. Essa, disse, foi a opinião dos egípcios, que acreditavam poder impedir, mediante sacrifícios e preces, a ordem divina, que chamavam de destino. Esta opinião, contudo, se opõe à autoridade da Sagrada Escritura, pois se diz no primeiro livro dos Reis: Quem triunfa em Israel não perdoará. O arrependimento não o mudará. E na carta aos Romanos: Os dons e o chamamento de Deus são sem arrependimento. Portanto, deve-se dizer de outro modo, considerando na predestinação duas coisas: a predeterminação divina e seu efeito. Quanto à primeira, a predestinação não é de modo nenhum ajudada pelas preces dos santos, pois não é pelas orações dos santos que alguém é predestinado por Deus. Quanto à segunda, porém, pode-se dizer que a predestinação é ajudada pelas preces dos santos e por outras boas obras. Porque a providência, da qual faz parte a predestinação, não suprime as causas segundas. Ela provê seus efeitos de tal modo que mesmo a ordem das causas segundas estejam sujeita a essa providência. Por exemplo, assim como os efeitos naturais são provistos de tal modo que as causas naturais a eles se ordenem, pois sem elas os efeitos não existiria. Assim também a salvação de alguém é predestinada por Deus, de tal modo que está incluída na ordem da salvação tudo o que promove para a salvação. Suas próprias orações ou as dos outros, ou outros bens, ou tudo aquilo sem o qual não se consegue a salvação. É preciso que os predestinados se esforcem em agir bem e em rezar, pois é por esses meios que o efeito da predestinação se realiza com certeza. Por isso se diz na segunda carta de Pedro: Esforçai-vos pelas boas obras para tornar certa a vossa vocação e eleição. Quanto ao primeiro, deve-se dizer que este argumento mostra que a predestinação não é ajudada pelas preces dos santos quanto a predestinação mesma. Quanto ao segundo, deve-se dizer que alguém pode ser ajudado por outro de duas maneiras. Primeiro,
na medida em que recebe dele uma força. E ser assim ajudado é próprio do fraco. Portanto, não convém a Deus. É nesse sentido que é dito: quem ajudou o Espírito do Senhor? Segundo, no sentido de ser ajudado por alguém que executa sua ação, como o Senhor é ajudado por seu criado. Dessa maneira, Deus é ajudado por nós na medida em que executamos o que decidiu, como está dito na primeira carta aos Coríntios. Pois somos colaboradores de Deus. E isto não resulta de uma deficiência do poder divino, mas porque se vale das causas intermediárias, a fim de que nas coisas se conserve a beleza da ordem, e também para comunicar às criaturas a dignidade de serem causas. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que as causas segundas não podem escapar da ordem da causa primeira, que é universal, como acima foi dito. Mas elas cumprem essa ordem. E assim a predestinação pode ser ajudada pelas criaturas, não impedida.